não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Mas aí você precisa desistir de tudo mais. Professor, ainda sobre esse fato das pessoas pensarem e argumentarem muito baseado nos sentimentos e não motivadas pela busca pela verdade, por que você acha que no Brasil isso é tão mais evidente que no resto do mundo? A sociedade, esse é um outro ponto importantíssimo, pelo seguinte, a sociedade brasileira ela é uma sociedade muito incerta. Existem muitas incertezas quanto, vamos dizer, o que é uma boa conduta, o que é uma má conduta. As pessoas não têm normas claras para nada, tanto normas morais quanto não têm normas práticas de ajustamento nos ambientes. Quer dizer, você, por exemplo, se o garoto sai do secundário, ele entra na universidade. Ele sabe que ali vigoram outras regras, que as pessoas querem outras coisas, que para ele ser aprovado ele vai precisar de agir de uma maneira diferente, mas ele não sabe quais são as normas. E ninguém lhe diz. Olha, aqui, se você quer que goste de você tem que fazer assim, 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 assado. Ninguém diz, o cara tem que descobrir tudo na prática. Na esfera não verbal, isso é dificílimo. Isso faz com que o brasileiro seja uma população de pessoas muito inseguras. Quase que de maneira animal, assim, né? Do instinto, se adaptando conforme os ambientes em que elas vão. Ele vai ter que aprender tudo pela experiência. Não é isso? Quer dizer, mas se alguém te diz, olha, aqui você tem que fazer assim, mas assim, mas assim, mas assim, bom, o cara pode gostar ou não gostar, mas pelo menos está informado, ele está mais ou menos orientado. No Brasil simplesmente não tem isso. Não é isso? Então, aquele negócio de saber se as pessoas gostam de você ou não. Bom, existem certas condutas padrão, né, que aqui nos Estados Unidos são muito claras. Tem certos ambientes, olha, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Não é isso? Eu vou te dar um exemplo. O Bruno Tolentino, quando foi para a Inglaterra, né, entrou lá em Oxford, então convidaram ele para jantar na casa do professor. Isso aí faz parte do ritual. Quer dizer, você, além de você ter as qualidades intelectuais, você precisa ser aprovado socialmente. E tem que mostrar que você é um cara capaz de se conduzir de acordo com as normas de educação da classe superior inglesa. E ele diz que, de propósito, na sobremesa serviram para ele umas frutas com caroço. E ele sabe que uma das normas ali é o seguinte, o que entrou na sua boca não sai mais. O que ele fez? Engoliu todos os caroços. E acharam que ele era um rapaz muito educado. Mas ali ele sabia, olha, isso aqui você não faz. Você não, por exemplo, você não pode assoar o nariz na mesa na Inglaterra. Coisa que aqui todo mundo faz, no Brasil todo mundo faz. Mas lá não pode. Então existe uma norma clara, e você pode gostar dela ou não. Se você quiser ser aprovado naquele ambiente, você vai ter que cumprir. Quanto mais antiga a sociedade, mais essas normas são claras. Por exemplo, você vai na Alemanha não se passa manteiga, corta-se a manteiga. Né? Você não pode amassar a manteiga. Você fez isso, o cara já acha que você é um bárbaro. Então, mas lá as pessoas te avisam. Quando você vai. Estou fazendo cursinho de alemão, no cursinho de alemão eles avisam. Se você for para a Alemanha, não faça isso. Não é isso? Também, batata se come com colher, não pode cortar com a faca. É uma frescura, bom, mas é uma frescura estabelecida há séculos. Então, essas coisas, essas normas, que parecem opressivas, na verdade, elas libertam o cara. Porque se ele tiver que sozinho e descobrindo, quantas vezes ele não vai tomar na cabeça só para descobrir a norma? E no Brasil é tudo assim, não tem norma para nada. As normas são arbitrárias. Na França, lá, você participou na civilização francesa? Sim, civilização francesa, claro.
Então, por causa das pessoas serem muito inseguras, ela precisa se apegar a algo que seja um símbolo de segurança psicológica para ela. Né? Pode ser, depois você repetir a fala da maioria, se sentir, não, ele é um de nós, e não, ele não é do outro grupo. Ele começa a macaquear isso para ver se dá certo. Às vezes dá, às vezes não dá, mas é tudo na base experimental. Então, eu acho que é o povo mais inseguro do universo. Porque se você for, sei lá, se for para a Zâmbia, ela está cheia de sociedade tribal, as novas sociedades tribais são milenares. Todo mundo sabe o que é para fazer e o que não é para fazer. Não é isso? Então, isso aí é o que favorece no Brasil, vamos dizer, a força tremenda que tem qualquer slogan de mídia. No Brasil, a pessoa muda de personalidade do dia para a noite porque a mídia mandou. A mídia diz tal coisa é feia, todo mundo segue. Quase como se tivesse mudado a regra para ser aceito no grupo. Bom, é um simulacro de uma regra? Não é uma regra desenvolvida pela própria sociedade. É um maluco qualquer que inventou. E pode ter sido importado anteontem. E você vai obedecer aquilo como se fosse uma regra divina milenar. O tempo de Adão e Eva já estava em vigor. Então você vai confiar naquilo totalmente. Mas também é por experiência que você vai fazer isso. É como aquele cantor que era paparicado pela Globo, apareceu dando tiro, no stand de tiro, e passou a ser Acabou. Do dia para noite virou. Passou a ser um... Esse horror que o brasileiro tem de arma foi inventado recentemente. Eu lembro quando eu era um moleque, todo mundo tinha arma, meus priminhos tinham arma, eu ganhei minha primeira espingarda de fogo com 8 anos de idade. Ninguém foi criticar meu pai por causa disso. Parte de um sentimento, inclusive, não de um fato da verdade. Como é? Pela verdade, parte de um sentimento, inclusive. De olhar e, eu não gosto disso. Eu acho que é melhor eu não gostar disso, porque eu vou ser uma pessoa melhor, vou ser mais aceito no meu grupo. Não, mas isso foi, vamos dizer, isso foi uma norma implantada pela mídia muito recentemente. Né? Já tem medo de arma? Bom, eu também tenho, mas depende de qual lado que eu estou. Se eu estou do lado do cabo ou do lado do cano. Mas os caras acham que a arma dá tiro até pelo lado do cabo, pô. Eles não vão dar. Quer dizer, ele tem medo físico de tocar naquilo. Isso não é normal. Mas esse medo físico de armas, ele não vem de um medo cultivado antes, um medo de você ter que ser responsável pela sua própria defesa? Não, porque eles têm medo da arma enquanto tal. Eu vejo no Brasil que as pessoas elas têm mais do que medo. Também, meu avô tinha arma, meu pai tinha arma. Meu irmão, quando era criança, não ele que tinha machismo com a minha família, mas eu usava com meu irmão. Tinha arma, você tinha. E hoje em dia eu vejo pessoas que dizem, mas é muito bom. Eu tive uma discussão no trânsito, eu estava com minha filha no banco traseiro, o bebê, minha esposa grávida, e aí eu tive uma discussão no trânsito e o fulano veio para cima de mim, e foi uma discussão injusta. E graças a Deus eu não estava armado, porque numa hora dessa, se você estiver armado, você pode... Isso, graças a Deus apanhei, fui para o hospital, estou quebrado, ótimo. Uma insanidade, você acha que eu graças, que bom que você tem desarmamento e eu não estou armado, porque senão eu poderia ter matado alguém que estava vindo me agredir, sendo que eu estava com a minha família em defesa dentro do carro. Sim, que bom, foi ele que me deu um tiro. Isso é medo de você ser... Mas você veja, aí já é outra coisa. Esse é o medo do assalto, medo do bandido. Mas a pessoa tem medo da arma fisicamente, independentemente da circunstância de uso. Já ficou um feito. Eles não querem tocar naquilo. Isso realmente não era assim. Isso foi uma mudança muito rápida. Ou seja, demonstra que no Brasil é fácil botar qualquer ideia na cabeça das pessoas. No Brasil, você muda a opinião do brasileiro em 24 horas. Não é muda a opinião, você muda o sentimento dele. As reações primárias dele mudam. Quer dizer, a mídia tem um poder no Brasil que é uma coisa incalculável. Mas lá tem um fenômeno que chama Rede Globo, que pega 80% da audiência. Aqui, quando um canal de televisão pega 3%, é uma festa. Entendeu? E aqui você tem alguma variedade, até mesmo na televisão você tem, né? No rádio, você tem, um sujeito acha isso, o outro acha aquilo. Aqui ainda existe alguma concorrência entre os jornais. Eu comecei a trabalhar na época que havia isso. Um jornal concorria com o outro. Hoje não. Eles todos dizem a mesma coisa. Igualzinho. Como se fosse o mesmo jornal, só trocou o logotipo. E TV é a mesma coisa. Também, vamos dizer, esse apego à autoridade, que é uma coisa já velha no Brasil, isso vem de Portugal, e vem também pelo mesmo motivo. Portugal, durante 8 séculos, tinha um dia que os muçulmanos invadiam, ele tinha que obedecer ao muçulmano. No dia seguinte, o cristão tirava o muçulmano, ele tinha que obedecer ao cristão. Então,
essa insegurança já vem de Portugal. Está muito bem documentado no livro do Eça de Queiroz, A Ilustre Casa de Ramírez. O tal do Ramírez, ele está permanentemente inseguro quanto ao que ele deve fazer. Tanto que um dia, uns camaradas lá, uns bandidinhos, perseguem ele e sai correndo, acovardado. Na semana seguinte ele resolve bater nos bandidinhos, bate em todos. Ele não sabe o que ele está fazendo. Entendeu? Então, isso já veio de Portugal. Então, e no Brasil também, você vê que o governo, o aparato governamental, se constituiu antes da sociedade civil. A sociedade civil não tinha iniciativa nenhuma, só o governo tinha. No Brasil, até a iniciativa privada no Brasil veio do governo, por causa do Getúlio Vargas. Alguém leu o livro do Michal Manuelesco, a teoria do protecionismo, deu para ele ler, ele falou, é isso, então vamos fazer uma medida protecionista para aparecer a indústria, aqui apareceu a indústria. Então o Estado sempre se antecipou à sociedade. Então todos esses fatores fazem com que o brasileiro seja muito inseguro, apegado à autoridade, e, portanto, incapaz de se proteger, desejoso de ser protegido por um outro. A pessoa não percebe a imoralidade disso. Quer dizer, se eu não defendo a minha família, eu vou fazer um outro ter que arriscar a vida dele para defender a minha família e não a dele? Eu morreria de vergonha disso, porque eu fui educado numa outra época. Não é isso? E só porque o cara está fardado, a polícia leva um salário de, sei lá, R$200 por mês, ele tem que se arriscar por mim. Pelo amor de Deus. É imoral, mas as pessoas não percebem, elas acham que imoral é você se defender. Ou às vezes nem se arrisca, como o policial da escola da Flórida. Também pode, a gente simplesmente tira da seringa. Mas aqui, isso, o país inteiro reclamou. Diga. O senhor enxerga esse movimento contra-revolucionário, simbolizado aí Trump, Brexit, Bolsonaro, enfim. O senhor considera isso como, apesar de ser um fenômeno político, mas de alguma forma é o início de um resgate a essa inteligência? Eu não sei, simplesmente não sei. E na verdade não acredito. Por quê? Porque vai fazer 100 anos que os caras estão cedendo tudo do movimento revolucionário. De repente você elege um cara e quer que ele faça tudo voltar atrás. Isso é fetichismo. Isso não depende de quem está. Que nem no Brasil. Vão eleger o Bolsonaro. Bom, eu vou votar no Bolsonaro. Mas e daí? Eu não acredito que ele possa fazer grande coisa. Tem coisa que o povo mesmo assimilou, ele mesmo vai ter que desassimilar. Ele também, vamos dizer, depende da gente. Mas essa ideia de que as coisas dependem de você, ela não existe no Brasil. Não faz parte da cultura brasileira. Aqui nos Estados Unidos eles ainda têm, não nos grandes centros, mas no interior ainda tem, né, a noção de que você tem que resolver seus próprios problemas. Pô. Aqui não existe empregada doméstica. Né? A mulher é que tem que limpar tudo. Tem que se virar. Os maiores fenômenos da internet. Como é? Os maiores fenômenos da internet, pelo menos dos canais que eu tento acompanhar, são pessoal conservador. Então, o senhor Jordan Peterson, Ben Shapiro, são os programas mais assistidos. Sim, porque a gente está dizendo uma coisa óbvia que o povão, no fundo, sabe. Tá certo? Mas eu acho que isso começou muito tarde. Quando eu publiquei o primeiro livro a respeito, que era o negócio da Nova Era Revolução Cultural, foi em 2003. Né? Nova Era e Revolução Cultural saiu que ano? 93. Não. Nova Era e Revolução Cultural. Sim, em 93, tá certo. Eu já estava atrasado. Eu já estava atrasado 20 anos. Até as pessoas começaram a ler aquilo, entender alguma coisa, e alertar, passaram mais não sei quantos anos. Até depois que o pessoal agiu um pouco, mais 20 anos. Então eu acho que tudo isso começou muito tarde. Eu tenho a impressão que esse negócio de movimento revolucionário, ele de fato dominou o Ocidente. Porque todo mundo está interessado nisso. O pessoal da esquerda está pelos motivos clássicos deles, né? E os grandes grupos bilionários estão também interessados, porque isso aí dá a eles o controle da sociedade. Um pouco aconteceu aqui, como no Brasil. Os caras nos anos 70, 80, o pessoal da esquerda escrevia horrores contra o negócio da sociedade administrada.
É assim, você tem o governo aliado a 5 grupos econômicos, ele manda em tudo, né, modela o comportamento da população e todo mundo obedece. As pessoas têm horror disso. Hoje eles estão contribuindo para isso. Tem a liberdade de expressão, eles lutavam pela liberdade de expressão. Agora não querem mais. Quer dizer, isso aí, claro, explicação genérica é estupidez humana, tá certo? Mas simplesmente acusar a estupidez humana está acusando um negócio abstrato. Eu acho que precisa compreender o processo real que leva uma pessoa a ter essas reações, né? No Brasil eu tenho certeza que é insegurança. Assim, o medo, eu acho que é o fator mais poderoso na conduta humana, sempre. Se você pegar assim, o sexo, a cobiça, tudo é segundo lugar. Medo em primeiro lugar. Aliás, tudo isso só existe porque existe o medo. Agora, professor, o senhor falou sobre a educação moderna. O senhor poderia falar um pouquinho para nós, e é uma coisa até difícil de encontrar, eu já tentei pesquisar, como é que é a educação antes dessa forma moderna de educar as pessoas? Não, em primeiro lugar, a educação se dirigia a muito menos pessoas. E o problema era muito mais fácil, evidentemente. Se você pegar, vamos dizer, alguns exemplos históricos de lugares onde a educação funcionou maravilhosamente, deu exatamente os resultados esperados, esses casos existem, mas eles são em lugares limitados, para pouca gente, e dura pouco tempo. Existe um livro que chama The Envy of the Angels, A Inveja dos Anjos. É sobre o ensino nas chamadas escolas catedrais, entre o século X, XI e XII, e que o objetivo deles não era de ordem intelectual, era formar belas personalidades, particularmente os dirigidos à vida monástica, e com um sucesso espetacular. Né? Depois, na fase seguinte, o ensino passa mais para as universidades e se torna um ensino mais intelectual, mas ainda assim produz resultados extraordinários. Se você pegar o florescimento intelectual do século XIII, é um negócio absolutamente inexplicável. Mas era pouca gente e tem um autor que chama Kenneth Minogue, escreveu O que é uma universidade, e ele explica o seguinte: o pessoal explica a universidade hoje em dia dizendo, não, aquilo é para formar a classe dominante, para formar os assessores da classe dominante. Nada disso. As pessoas simplesmente queriam aprender e se sacrificavam para isso, faziam sacrifícios extraordinários. Normalmente as universidades eram mantidas ou pelos próprios estudantes ou por contribuições de quem jamais esperava receber aquilo de volta. Não tinha assim o empresário, a universidade capitalista não existia, também não existia a universidade do governo. As universidades eram como se fossem clubes de aficionados. As pessoas davam a vida para aprender aquele negócio. E por isso funcionou. Mas mesmo assim, para pouquíssima gente. Logo depois a universidade começa a ter funções secundárias, ela se torna uma força política, né? E mais tarde se torna parte da indústria e comércio. Agora, você vê no Brasil, as discussões sobre educação é um negócio impressionante. Durante quase 100 anos as pessoas discutem. Universidade pública ou privada? Quer dizer, ou a universidade é um órgão do poder governamental, ou é uma máquina de fazer dinheiro. Eu digo que se ela não for nada disso, se ela for uma outra coisa, essa hipótese simplesmente não existe. Outra coisa, o pessoal fala educação no Brasil, a primeira expressão que aparece na orelha é investimento em educação. Para pensar, e se a educação está sendo muito cara? Está gastando dinheiro demais com essa porcaria? Hã? Você viu quando apareceu o Leonel Brizola, ele com o Darcy Ribeiro? Fazer um esquema de educação. Primeira coisa, construir um monte de prédio. Eu digo, se você vai, sei lá, em países muçulmanos, você vê a escola funcionando na rua. Os garotos com uma lousa na mão. Não é isso? Vai ver a escola da China. Você tem escola lá no barraco e funciona. Eu mesmo vi isso quando era moleque, porque minhas tias eram todas professoras de escola do interior. Né? O ensino funcionava muito mais. Eu vi para minha mãe tem só ensino primário. O que ela aprendeu no primário é um negócio que hoje você não... Só um cara com PhD, sabe? E era uma escolinha do interior, escolinha vagabundo. Então faça essa hipótese. Pense, por um minuto, pense. Quem sabe nós estamos gastando dinheiro demais com educação. Devia fazer a educação mais barata em vez de investir mais. Essa ideia, eu nunca vi ninguém pensar isso. Por quê? Porque pega mal. Os professores querem ganhar mais dinheiro, os diretores de escola querem ganhar, todo mundo quer ganhar dinheiro.
precisa arrumar emprego para um monte de vagabundo que saiu da universidade. Né? Então, a escola não existe para ensinar ninguém, a escola existe para dar emprego para quem não sabe fazer mais nada. E essa é uma finalidade social legítima. Algum emprego você tem que dar para esses caras. Né? Então, por que não manda ele cortar cana? Eles vão querer? Não, não vão querer. Então, sempre assim, é o problema a falta de dinheiro é usada como explicação da falta de dinheiro. Ele tem esse aspecto também dinheirista da cultura brasileira. Os caras acreditam que a causa de tudo é o dinheiro ou a falta de dinheiro. Realmente as coisas não são assim. Então você diria que a principal diferença é que a motivação principal no passado era aprender de fato. Onde deu certo era. Mas em geral não era. Você vê, por exemplo, que a partir de 1400, 1500, começa a disputa para ver quem manda na universidade. Se era a igreja tinha fundado as universidades. Mas daí começa agitações estudantis, essa coisa toda. E os caras percebem que aquilo é uma fonte de poder político. Então começa a disputa entre os reis e a igreja para ver quem manda nas universidades. Então ela já tem uma finalidade secundária. Elas são uma massa de manobra para a disputa de poder. Formação do consenso. Sim, formação do consenso. E aí, evidentemente, a coisa decai muito. Começa a decair desde aquela época, vem decaindo até hoje. Hoje chegou num nível já do indescritível. Você pega, outro dia, passaram um vídeo, as meninas fazendo um trabalho de sociologia, né, sobre a obra de Max Weber. Então elas fizeram uma musiquinha, elas cantaram Max Weber. Mas chegou nesse ponto. Quantos anos tem? 3 anos, pô. Né? Não parece, professor, que houve um desenvolvimento em paralelo, onde as ciências mais engenharia, né, as hard sciences, evoluíram muito e as ciências sociais fizeram um movimento contrário? Não, na verdade, hoje a gente gasta muito mais dinheiro em ciências sociais do que jamais gastou. O investimento em ciências sociais é monstruoso. Não, o investimento sim, mas o resultado final parece que é engenharia e outras ciências conseguiram entregar. Na área da tecnologia, as coisas simplesmente têm que funcionar para cumprir a finalidade que elas dizem que. Ué, se não funciona, ninguém compra aquela porcaria. Então o teste é imediato. Mas o negócio da ciência social é de longuíssimo prazo. Por exemplo, eu tenho um livro aqui, esqueci o nome do autor, em que foram testados especialistas em ciência política para prever coisas óbvias. Né? Todos erraram, sabe que é 100%. Né? E às vezes você consulta o astrólogo e ele acerta. Professor, quem tem um filho no Brasil hoje, novo, como ela, por exemplo, vai ter agora, qual o melhor caminho em relação ao estudo? A primeira coisa que você tem que pensar, antes de pensar no filho, você tem que pensar em você mesmo. Como é que eu vou me educar? Eu não acho que criar criança seja uma coisa muito difícil. Né? Eu acho que é a coisa mais fácil do mundo, porque criança tem o instinto de imitar o pai e a mãe. Então aquela vez você fazer, ela vai fazer. Não é isso? Por exemplo, se as pessoas querem que o filho seja educado, então, em primeiro lugar, não grite com ela, essa é a coisa mais óbvia do mundo. O conteúdo do grito dele, você faz experiência com um cachorro. O cachorro não entende a palavra, mas entende o tom. Não é isso? Então, se você falar uma coisa doce para ele num tom repressivo, ele vai entender que você está bravo. Né? E vice-versa. Né? Então, eu faço muito isso com o Big Mac. Né? Fala, seu filho da puta, viadinho. Ele entende perfeitamente que a minha intenção é boa. Criança pequena é a mesma coisa. Antes dela ter o domínio da linguagem, ela entende o tom. Então, se você grita com ela, o conteúdo, o significado do grito não interessa, mas ela vai aprender a gritar. Se você bate nela, ela vai aprender a bater. Isso eu vi com os meus netinhos aí. Você acha que a escola, por exemplo, é secundária frente a isso? Olha, eu não sei, eu sempre mandei meus filhos para a escola porque eu não tenho talento para o homeschooling. Eu gosto de dar aula para gente adulta, no mínimo adolescente. Criança pequena, se eu tivesse que pegar uma classe deles, para mim seria a maior infelicidade do mundo, tá entendendo? Então eu mandava eles para a escola, mas eu dizia, por que você tem que ir para a escola? Por que eu tenho que ir para a escola, pai? Eu dizia, olha, só por um motivo, para os caras não me mandarem para a cadeia. Então é um favor que você está fazendo para o seu velho pai. Por favor, tenha paciência, aguenta essa porcaria. Eles entendiam perfeitamente, eu quero ficar sem pai, não, então eu vou para a escola. Porque não tem nenhum outro motivo para ir para a escola. Alguns
se tornaram muito estudiosos, outros não, de acordo com a cabeça deles. Eu tenho certeza que os 15 anos, sei lá, que eu fui para a escola, larguei a escola cedo, vocês não de nada, eu aprendi a ler antes de ir para a escola. Não se aprende nada. Eu digo que eu aprendi biologia e latim porque eu queria aprender, porque eu gostava desses professores, pô. Onde, assim, se eu via que o professor tinha uma paixão por aquela coisa, isso pegava na gente. Agora, se o cara está ali apenas cumprindo um dever burocrático, ele está me desanimando logo, né? Então, o resto simplesmente não aprendi. Tinha um professor de matemática que quando ele entrava eu saía. Ele falava, eu não quero aprender isso aí. Ah, mas você vai tirar zero. Pode dar zero, é justo. Ele tem resistência civil, né? Quer dizer, você aceita a punição de bom grado. Eu prefiro a punição. Estava contando para ela. Esse professor de biologia, primeira aula dele, ele entrou, sentou e começou a ler um jornal. Por uns 15 minutos, silêncio, todo mundo. O que vai acontecer? Depois de 15 minutos ele leu uma notícia. A notícia era sobre uma disputa que estava havendo entre o Brasil e a França por causa da pesca de camarão das costas do Brasil. Daí começou a falar do camarão, e nós ficamos estudando camarão 6 meses. A economia do camarão, a culinária do camarão, a pesca do camarão, a anatomia do camarão, a fisiologia do camarão, capacidade, poderes nutritivos do camarão, tudo. Então, em torno desse negócio, ele nos deu a biologia inteira. Aí vale a pena. Então, isso quer dizer que depois de 6 meses, nós realmente sabíamos alguma coisa. E o resto do programa? Que se dane o resto do programa. Então, esse foi um exemplo que, para mim, quando eu li o negócio do John Taylor Gatto, para você estudar alguma coisa você tem que saber, muito seriamente. Alguma coisa, por pequena que seja. Eu entendi. E isso é uma das coisas que eu tenho que dizer aqui para vocês. Tem que pegar um ponto no qual você saiba tudo. Pode ser uma coisa muito modesta, não tem importância. Tudo vai se articular em torno daquilo. Outro exemplo que eu peguei, o Hugo de São Vítor disse que quando ele era menino, ele tinha a mania de anotar tudo. Tudo que ele via na rua, que diziam para ele, o nome das coisas. Tudo. Enchia caderno, mais caderno. E todo mundo ria da cara dele. Ele disse, mais tarde, quando eu escrevi meus livros, tudo aquilo foi útil. Então, veja, o problema da inteligência e do desenvolvimento da inteligência não é um problema realmente colocado pelo sistema de educação. O sistema de educação tem muitas finalidades secundárias que predominam em cima dessa. Ninguém está interessado no desenvolvimento da sua inteligência. Está interessado em adestrar você para uma profissão, o que não significa que você vai dominar essa profissão, mas você vai ter acesso a ela. Né? Ou pelo menos você não vai ser barrado, porque eu já disse que a educação brasileira não se caracteriza pelo que ela dá a quem a tem, mas pelo que ela nega a quem não a tem. Quer dizer, então, você não tem o diploma aqui, então você não tem acesso a tal coisa. Nisso a educação funciona, como barreira. Né? Agora, dizer que ela vai dar acesso, não dá acesso a coisa nenhuma. Não. E tem moldar comportamento, adaptar o sujeito aos novos slogans da elite politicamente correta, e assim por diante. Tem milhares de funções. E a inteligência do sujeito, alguém está ligando para isso? O simples fato de você tem que cumprir um programa. O programa é constituído de várias coisas que uma não tem absolutamente nada a ver com a outra, e que é impossível que alguém se interesse por tudo aquilo ao mesmo tempo. Não é isso? Então, se o cara se interessa por uma coisa, bom, a primeira obrigação do professor é reforçar ele naquilo. Existem algumas escolas na Europa que têm um método de ensino muito individualizado, baseado nisso, sabe? Determinada criança com 3 anos gosta de, sei lá, pintar. Claro, então sim. Matemática, biologia, tudo à base de pintura. Claro, você ensina o resto em função daquilo. É uma coisa simples, na verdade. Mas nós temos que fazer isso conosco mesmos, né? Quer dizer, em vez de pensar o que você vai fazer com a criança, também tem tudo, todo mundo se preocupa com a educação do filho. Eu digo, mas e a sua educação? Não é isso? Então, se você adquirir realmente uma educação sólida, frutífera, tal, você vai passar isso para o seu filho, querendo ou não. Porque, você vê,
Você não ensina o filho só na hora que você está conscientemente ensinando ele. Você está ensinando 24 horas por dia, ele está olhando você. Criança tem uma curiosidade mórbida em relação ao pai e à mãe. E tudo que você faz, ela está aprendendo a fazer. O que você quer e o que você não quer. Então, todo o seu mau exemplo você está ensinando igualzinho. Uma coisa assim, que eu acho básica. Você sempre ser gentil com a criança se você quer que ela seja gentil. É a coisa mais simples do mundo. Você não precisa proibir nada, não precisa mandar fazer nada, é só você faz com ela, ela aprende a fazer igualzinho. Inclusive, baseado naquela primeira resposta que o senhor deu, da falta de referência, né? Quando a criança tem pais, ela tem a referência dos pais, pelo menos até a determinada idade. Sim, mas se o pai também não tem a referência, o que vai passar para a cabeça? Vai passar o caos. Esse negócio, por exemplo, você explodir com criança, que a criança fez alguma coisa que te desagradou. Você pensa, olha, desagradar você é pecado? Tem alguma lei que diz assim, não pode encher o saco do fulano? Então, você só pode, vamos dizer, passar uma reprimenda na criança se ela fizer algo que for objetivamente errado, de acordo com cânones estabelecidos e claros. Por exemplo, se o maior bate no menor, não é para ele fazer isso, evidentemente. Mas coisa simplesmente que incomoda. A maior parte da educação brasileira é isso, é você proibir as crianças de te incomodar. Então o que é isso aí? Caos. Que é um negócio puramente, vamos dizer, uma reação orgânica que você tem. Se você quer que a criança se adapte aos interesses do seu organismo. Isso não funciona, o pior é que funciona, as crianças aprendem tudo isso direitinho. Você vê, assim, a gente vê pelo intercâmbio na internet como o brasileiro é um povo nervoso. Ele se ofende por qualquer coisa. A pessoa pode adorar você durante 20 anos. A primeira vez que você é desagrada, no mais mínima, vira 180 graus. É muito impressionante isso. Existe algum estudo sobre isso? Fala, não, nem nunca. Está cheio de cientista social só para estudar o que não existe. Vai estudar estatísticas, causas gerais, não sei do que, mas e a vida brasileira real? Cadê? O golpe de 2016. O golpe de 2016, exatamente. Já tem disciplina agora na faculdade. Tem seis Do quê? cursos. Esse curso sobre o golpe. Então isso aí, você está servindo a interesse partidário, assim, ocasional e temporário, porque daqui a uns anos ninguém mais vai falar nisso. Mas sem falar o golpe de 64, que até hoje é o assunto que mais se fala no Brasil. A tal da ditadura já acabou faz 20 anos, ninguém percebeu ainda. Quando você vai ver, fala, bom, a ditadura foi muito ruim porque umas 2.000 pessoas. Para os outros, não fedeu nem cheirou ou foi até boa. Mas todo o ensino tem que refletir o quê? O umbigo dessas 2.000 pessoas. E a pessoa não percebe que é um egoísmo infantil isso aí. Essa é a maioria, na época estava perfeitamente satisfeito, se sentia seguro, estava progredindo, etc. Então você tem que moderar, claro que a gente é contra a ditadura, mas moderar a crítica em função da opinião geral, do sentimento geral da população. Não dá a impressão que aqueles caras lá foram Joseph Stalin, Adolf Hitler, como eles querem. Mas o que é isso também? Infantilidade, falta de senso da proporção. As pessoas todas não têm educação nenhuma. Não têm educação, não têm ideia do que é. E querem dar para os outros. Pô. Eu acho que isso aqui é a maior tragédia do Brasil. A educação, desde o início da nossa república, já começa assim. A educação de tipo cívico, em primeiro lugar. Então, voltada para os interesses da classe política dominante. O problema mesmo da inteligência individual, do desenvolvimento, então, nunca foi colocado seriamente. Agora, não adianta a gente querer dar isso às nossas crianças, temos que dar para nós primeiro. Quer dizer, quais foram os pontos deficientes, o que eu deixei de aprender e precisava aprender. E, no lugar disso, coloquei um monte de minhoca. Não tirar as minhocas e aprender o que interessa. Por exemplo, essa questão, vamos dizer, da percepção do fato concreto. Eu digo, tudo tem que começar aí, porra. Quer dizer, é um aprendizado da própria percepção. Não é uma coisa difícil. Nas próximas aulas vou dar alguns exemplos para vocês. E, assim, como é que a gente perde a conexão com o mundo do fato concreto? Também vou dar isso aí, como é que isso acontece.
Como é que você faz para resgatar? Né? Mais pergunta aí? Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.